Bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Em São Paulo são pontualmente 10 horas e 1 minuto. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre os trâmites e as penalidades em processos disciplinares. Para comentar sobre o assunto, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo de Maio, que é assistente do Departamento de Ética e Fiscalização do Cresce São Paulo. Dr. Rodrigo, muito obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. Em nome de toda a diretoria do Cresce São Paulo, em especial o nobre presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, eu te agradeço por sua participação nesta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2015. Obrigado, doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, conselheiro Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Também agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente passar um pouquinho de conhecimento. Agradeço em nome da diretoria e vamos aqui comentar um pouco sobre os processos disciplinares e os trâmites que envolvem toda essa sistemática dos processos envolvendo os corretores de imóveis inscritos e os pseudo-corretores. Doutor Rodrigo, vamos começar aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, para orientar todos os nossos colegas corretores de imóveis e também parte da sociedade que por acaso estiver nos acompanhando nesta sexta-feira. Como são originados os processos do Cresce? Vamos falar do Cresce como um todo porque a lei é federal. Exatamente, conselheiro. A lei que regulamenta a profissão, a Lei 6.530 de 78, ela prevê ali algumas sanções disciplinares por parte do corretor de imóveis e nós temos o Código de Processo Disciplinar, que é a Resolução 146 de 82. E nessa resolução ela informa que os processos no Cresce terão por base auto de infração ou termo de representação. O auto de infração é aquele lavrado pelos agentes de fiscalização no exercício de suas atividades, entrando em plantões de vendas imobiliárias, constatando ali algumas irregularidades e sendo verificado que existe ali alguma infração, ele vai lavrar o auto de infração. Lavrando o auto de infração, vira-se o processo disciplinar contra o corretor de imóveis. E a outra modalidade de processo é o termo de representação, onde o cliente da imobiliária ou do corretor traz ao conhecimento do conselho uma denúncia formal, acompanhada de documentos, trazendo a sua qualificação, e então é montada uma AED, Apuração Ético-Disciplinar, que após a sua instauração, poderão as partes ser convocadas por uma junta de conciliação e, não tendo acordo, lavra-se então um termo de representação, que após a lavratura do termo, vira também um processo disciplinar contra o corretor de imóveis ou imobiliária. Processo disciplinar, óbvio, que é somente contra corretores de imóveis. Corretores de imóveis são aqueles que estão inscritos no Conselho de Fiscalização, no nosso caso, o Cresce, porque aqueles que não estão inscritos não são corretores de imóveis. E, no caso de não ser corretor de imóveis, por exemplo, não é um processo ético-disciplinar, é um processo administrativo, é assim que se diz, né? Exatamente, conselheiro. O processo disciplinar somente é instaurado contra as pessoas inscritas no conselho, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E já o processo administrativo por exercício ilegal da profissão pode ser instaurado contra as pessoas físicas e jurídicas também que estejam trabalhando no mercado imobiliário de forma irregular. Então também é lavrado um auto de infração pelos nossos agentes de fiscalização e quando chega no departamento de ética, verifica-se que não tem inscrição em nome daquela pessoa autuada, então lavra-se o processo administrativo por exercício ilegal da profissão. Os agentes de fiscalização, doutor Rodrigo, primeira coisa, mano, recebemos aqui um comunicado, que a gente fala denúncia, mas a denúncia ela dá assim, tem uma interpretação meio ruim aí por parte da sociedade, até por corretores de imóveis, que a denúncia, muita gente diz que é ser dedo duro, no jargão popular é caguetar, né? Na minha época era assim, vamos falar em comunicar o Cresce. Então, o agente de fiscalização, ele recebe um comunicado, ele vai fazer um auto de constatação. Depois desse auto de constatação, qual é o procedimento, qual é o rito desse processo, desse trabalho aqui no Cresce São Paulo, até antes de nascer o processo? Perfeito, conselheiro. Existe uma ferramenta muito importante no site do Cresce, www.crescsp.gov.br, que é a solicitação de fiscalização.
E nessa ferramenta, qualquer um da sociedade, corretores, né, ou não corretores, sociedade no geral, clientes, podem solicitar uma fiscalização em determinado estabelecimento. Num plantão de vendas, numa imobiliária, ele pode solicitar para que o Cresce vá até aquele local e verifique se existem lá pessoas trabalhando de forma irregular, se existe alguma irregularidade documental com relação àquela imobiliária. Então, o primeiro passo, quando chega essa solicitação de fiscalização no Cresce, é encaminhado para o Departamento de Fiscalização, que encaminha imediatamente um agente de fiscalização naquele endereço que foi informado. Ele vai lá então para constatar eventuais irregularidades, lavrando então um auto de constatação. Se não tiver nenhuma irregularidade, a imobiliária estiver correta, todos os profissionais lá trabalhando com inscrição no conselho, ele vai simplesmente fazer uma constatação para demonstrar que aquela empresa está regular. Ao passo que, se ele constatar alguma irregularidade na imobiliária, a falta de um número de Cresce na fachada, ou pessoas que estejam trabalhando naquele plantão ou imobiliária sem o número do Cresce, sem estar inscritos no conselho, serão lavrados então autos de infração por conta dessas irregularidades. Auto de infração por exercício ilegal da profissão ou auto de infração por alguma infração à nossa legislação por parte dos corretores de imóveis, conselheiro. Doutor Rodrigo, aqui no Cresce São Paulo, nós temos corretores colaboradores, corretores voluntários, que eles participam de membros de comissões. E na parte da ética nós temos a Cefisp e a Jucom, não é isso? Nós temos esses dois grupos que vão tentar, vamos dizer, a Jucom é para fazer a conciliação, né? A Cefisp poderia contar para todos os nossos o internauta que nos acompanha nesta manhã, como é que funciona esses dois grupos aqui no estado de São Paulo? Perfeito, conselheiro. A Junta de Conciliação, ela atua numa fase que antecede o processo. Então, todas as denúncias que são feitas contra os corretores de imóveis ou imobiliárias, antes de instaurar o processo, porque não se lavrou o termo de representação ainda, instaura-se a apuração ético-disciplinar, AED. E neste procedimento, nós vamos convocar a imobiliária ou o corretor para comparecer em dia e local marcado, convocando inclusive o denunciante para participar de uma audiência de tentativa de conciliação. Se nessa audiência ocorrer um acordo, as partes chegarem ali num acordo, é lavrado uma ata, né, dessa conciliação e o processo, aquela denúncia, né, que nem chegou a virar processo, ele vai para o arquivo. Então, conciliando as partes aí pelos membros da Junta de Conciliação, são todos formados por corretores de imóveis, nomeados pelo presidente do Cresce, eles vão então fazer essa ata e vai opinar pelo arquivamento dos autos se houver ali a composição amigável entre as partes. Agora, se não houver o acordo pela Junta de Conciliação, a denúncia volta lá, a apuração volta para o Departamento de Ética, que vai lavrar o termo de representação. Lavrando o termo de representação, ele vira o processo disciplinar. E uma vez que virou o processo disciplinar, ele já passa para essa outra turma de julgamento, que é a Cefisp, a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. E quais as competências que tem a Cefisp? A Cefisp tem a competência de julgar, em primeira instância, todos os processos originários de auto de infração. Ou seja, todos os trabalhos que os agentes de fiscalização do Conselho faz com relação à lavratura de auto de infração contra corretores e contra pseudo-corretores são julgados em primeira instância pela Comissão de Ética, que são corretores formados, né, são corretores devidamente inscritos no Conselho e nomeados pelo presidente do Cresce. Nós temos tanto a Junta de Conciliação, né, os membros da Junta de Conciliação quanto da Cefisp em todo o estado de São Paulo, conselheiro, funcionando em todas as delegacias do Cresce. E a outra competência que tem a Comissão de Ética é opinar quanto à penalidade pela procedência ou não dos processos que são originários de termo de representação. Então a diferença crucial é que se for auto de infração, a Cefisp tem competência de julgar os processos. Se for iniciado através de termo de representação, a Cefisp dá uma opinião, opinando pela procedência ou não e sugerindo uma penalidade desses processos que serão julgados pelo Conselho Pleno do Cresce, através dos nossos conselheiros estaduais. E já temos aqui a pergunta do Fábio, de São Roque. O Fábio, ele não faz nenhuma pergunta, ele faz aqui uma reclamação. Fez uma solicitação de fiscalização no final do mês passado, inclusive com fotos de placa de venda dos imóveis, sem o nome da imobiliária, somente com o número do telefone, mas a placa continua na mesma casa, irregularmente. Como devo proceder?
Então não precisa proceder. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma verificada, mas para a questão de dúvida você pode reencaminhar, entre no site do Cresce e entre lá e clique lá no Fale com o Presidente. Reencaminha, independente disso nós já vamos verificar onde é que está a sua solicitação. As medidas serão tomadas, ok, Fábio? E continuando, quais são as faltas mais comuns que nós encontramos aqui no Cresce São Paulo, doutor Rodrigo? Olha, conselheiro, é muito comum a gente pegar anúncios em jornais, em revistas, sem o corretor mencionar o número da sua inscrição em seus materiais publicitários, né? E é uma regra da profissão, toda publicidade que vai fazer com relação à sua atividade profissional, mencionar o número da sua inscrição, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. E também uma infração muito comum é a ausência da autorização do proprietário do imóvel por escrito para poder comercializar esse imóvel. Então, o primeiro documento que o corretor tem que exigir do proprietário é a autorização por escrito para que ele possa, então, a partir daí, comercializar aquele imóvel sem nenhum tipo de problema, né? Uma autorização que ele vai ter por escrito do proprietário. É uma infração ética, ele tem como argumentos utilizar a própria legislação para argumentar junto ao proprietário que é um trabalho sério que está sendo realizado pelo corretor de imóveis e que esse documento vai trazer segurança tanto para ele, proprietário, quanto para o corretor de imóveis. É também considerado infração muito grave, conselheiro, corretores que faz administração de locação e faz a retenção indevida destes aluguéis, não repassa para o proprietário aquele aluguel recebido dentro do prazo determinado no contrato de prestação de serviços, ou aquele corretor que recebe um sinal e princípio de pagamento em uma compra e venda de imóvel e já gasta esse sinal como se fosse os seus honorários. Lembrando que os honorários de corretagem são devidos após a conclusão do negócio e não no sinal, né, dado como princípio de pagamento para segurar aquele negócio, porque a partir daquele sinal é que vão levantar todas as documentações do imóvel, dos vendedores, para verificar se é possível fazer aquela transação com segurança para as partes, né? Outra infração comum também é aquele corretor que ele tendo a autorização do proprietário, ele tem lá em determinado residência, determinado imóvel, coloca lá sua placa, se outro corretor que não tem a exclusividade também vai comercializar aquele imóvel, é muito importante e é uma regra da profissão previsto lá no Código de Ética, no artigo 6º, inciso 15º, que o corretor ele deve comunicar o outro corretor por escrito que a partir daquele momento ele também tem a autorização do proprietário e que a partir dali ele também fará a publicidade daquele imóvel. Tem mais uma solicitação que chegou aqui de Boituva. Está faltando, eu acho que é um J. Se eu estiver errado, me perdoe. Deve ser João Jeremias. Já fiz denúncia de pseudo e a pessoa continua atendendo. João Jeremias, fique tranquilo que tudo isso nós vamos estar levantando. Mas como eu já disse anteriormente, entre no site do Cresce São Paulo e entre lá no Fale com o Presidente, encaminha para a questão de dúvida. Nós vamos tentar localizar essa sua solicitação para poder ser atendido. Ok, João? E vamos aqui voltar então, doutor Rodrigo. Possíveis punições aos infratores inscritos nos seus conselhos de fiscalização, inclusive pecuniárias. Conselheiro, antes de responder essa questão, só retornando às pessoas que solicitam a fiscalização, quando ele entra lá no site e faz uma solicitação de fiscalização, este canal ele pode ser feito até de forma anônima. Então, se você faz de forma anônima, dificilmente você vai ter o feedback daquilo que foi feito. Diferente se você fizer uma denúncia formal no conselho, onde você será o denunciante, você será o autor daquele processo e você terá acesso a ele a hora que você quiser, né? Então, quando você faz a solicitação de fiscalização e pode ser feito de forma anônima, dificilmente você vai ter o retorno daquilo, mas você pode ter certeza que uma vez denunciado, nós vamos tomar as providências no sentido de ir àquele local, verificar eventuais placas, verificar eventuais exercícios legais da profissão, tá ok? Com relação às penalidades, né, que acarretam aqui aos corretores de imóveis. As penalidades previstas na nossa legislação, está lá no artigo 39 do decreto 81.871/78, elas são advertência, uma censura, multa, suspensão da inscrição até 90 dias e a penalidade máxima, conselheiro, que é o cancelamento da inscrição. Essas são as penalidades previstas para os corretores que são autuados e
penalizados dentro do processo disciplinar. Já com relação aos pseudo-corretores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nos termos da nossa legislação, a resolução 315 e 316 de 91, é acarretado apenas multa pecuniárias, sendo para a pessoa física de 1 a 5 anuidades e para a pessoa jurídica de 2 a 10 anuidades. Sem contar que, no caso de reincidência dessas infrações, nós vamos encaminhar os autos ao Ministério Público por conta da contravenção penal, porque o exercício legal da profissão, além do pseudo-corretor responder ao processo administrativo aqui no Cresce, ele responderá também na esfera judicial por conta da contravenção penal, conselheiro. Então, dos pseudos corretores, Rodrigo, é encaminhado, vamos dizer, além do Cresce, o Cresce encaminha para algum órgão, tipo Ministério Público, polícia, o Cresce, qual é a medida do Cresce nessa questão? É isso mesmo, conselheiro. Chegando à instauração do processo administrativo por exercício ilegal da profissão, nós encaminhamos cópia deste processo ao Ministério Público para que lá sejam tomadas as medidas cabíveis com relação à contravenção penal. Então, provavelmente chegando no Ministério Público, ele vai encaminhar para uma delegacia de polícia competente que vai chamar lá o autuado para ir lá prestar os seus depoimentos. E poderá ali vir uma sanção pecuniária também para o exercício legal da profissão e no caso de reincidência, conselheiro, lá na Justiça, ele acarreta até em prisão. Vamos lá, temos aqui uma colocação do Ednei Carlos, lá da cidade de Birigui, vizinha de Araçatuba. O corretor, tendo exclusividade, pode ser concedido a autorização de venda a outro corretor? Qual a possibilidade para permitir a outra autorização, caso já tenha uma exclusividade? Bom, conselheiro, como o próprio nome diz nesse documento, é uma autorização com exclusividade. Se ele deu essa autorização a um determinado profissional e por um determinado período, somente aquele profissional detentor dessa autorização com exclusividade poderá fazer as negociações desse imóvel. Ele não poderá dar outra autorização com exclusividade para um segundo corretor, senão ele não é exclusivo. Ele pode dar quantas autorizações ele quiser, desde que ele não utilize essa expressão com exclusividade, né? Então, a exclusividade, ela é clara no sentido de que somente aquela pessoa está autorizada a fazer a comercialização daquele imóvel. Muito bem, agora eu queria fazer uma colocação sobre sua atividade como advogado, hein? O advogado, ele normalmente tem seus clientes têm imóvel e ele é o administrador desses imóveis, dos bens da família. Ele pode fazer o trabalho de locação por ser o administrador dos bens dessa família, doutor Rodrigo? Olha, conselheiro, é importante deixar claro a função, né, de cada uma das atividades. A função do corretor de imóveis é totalmente ligada à intermediação, à administração, a publicidade, a comercialização dos imóveis em geral. A do advogado não é fazer a administração do imóvel. O advogado tem a competência, sim, de representar os seus clientes na esfera judicial e de administrar aqueles imóveis que estão no espólio. Mas a partir daquele momento em que aqueles imóveis que estão no espólio, estão no inventário, a partir do momento que for autorizada a venda daqueles imóveis, cabe ao advogado colocar nas mãos de um corretor de imóveis para que aquele corretor faça a intermediação, sob pena ali de estar inserindo numa atividade que é privativa do corretor de imóveis, conselheiro. Muito bem. E se caso o advogado ele coloca uma placa de locação no imóvel e ele é constatado pelo agente de fiscalização, ele não assina, como ele sabe se defender, ele não quer assinar o auto de constatação. Qual é a medida que o Cresce toma em relação a isso? Ele não assina e a placa continua lá no local. Quanto à placa e quanto à não assinatura no auto de constatação. Qual o procedimento, doutor Rodrigo? Bom, a placa é o documento que comprova que aquele advogado, né, aquele profissional está trabalhando na esfera, na atividade da corretagem imobiliária. Então o agente de fiscalização ele vai fotografar aquela foto, aquela placa, que é uma prova que vai ficar nos autos e será lavrado, poderá ser lavrado contra este profissional um auto de infração por exercício ilegal da profissão, conselheiro. E se ele se recusar a assinar aquele documento, não tem problema, porque nós temos ali na nossa legislação mecanismos para que ele tome conhecimento daquela infração. Se ele não assinar, nós vamos encaminhar via AR para ele. Se ele recusar o recebimento via AR, nós temos através de
testemunhas por agente de fiscalização e o último caso por edital também. O importante é que nós comuniquemos ele para que possa então ele apresentar a sua defesa, né? Lembrando que nós cumprimos estritamente o amplo direito da defesa e do contraditório em todos os nossos processos, sejam eles administrativos ou disciplinares, conselheiro. E quanto à ordem dos advogados, é comunicado também à ordem dos advogados o que este advogado está fazendo? Sim, conselheiro. Nós encaminhamos um ofício para a OAB, para a instituição que compete ali à ordem dos advogados, para que lá seja tomadas providências também no que diz respeito à ética profissional desse advogado. Muito bem. Agora vamos falar sobre a questão de condomínio. Há muita reclamação de colegas corretores nessa questão de condomínio. Zeladores, porteiros, síndico, eles fazem o papel do corretor de imóveis, exercendo ilegalmente uma atividade profissional. Quais são as penalidades? Sendo constatado e verificado, comprovado o exercício legal da profissão por essas pessoas, sejam eles zeladores, porteiros ou mesmo síndicos, conselheiro, é lavrado um auto de infração por exercício ilegal da profissão e os agentes de fiscalização vão colher naquele local todos os documentos de prova, né? Seja então um cartão de visitas com o nome daquela pessoa, seja uma placa naquele condomínio pedindo para tratar da locação ou da venda com o zelador, ou com o síndico, ou com o porteiro, ou mesmo um cartão de visitas para procurar determinada pessoa dentro daquele condomínio, é pego este documento e lavrado um auto de infração por exercício ilegal da profissão. No Conselho será lavrado, então, o processo administrativo e encaminharemos ao Ministério Público por conta da contravenção penal, conselheiro. Quanto à questão, vamos dizer, do condomínio. O condomínio é o patrão, né? Para o condomínio nada acontece, somente para aquele funcionário, porque se ele é funcionário do condomínio. O patrão é o condomínio, são os condôminos no caso, né? O condomínio. Como é que fica nessa questão? Eles não deveriam, o condomínio não deveria sofrer também uma sanção por deixar seu funcionário exercer uma atividade profissional? Para o Conselho, para o Cresce, em termos de processo disciplinar ou processo administrativo contra o condomínio, conselheiro, não é possível, uma vez que ele não está inscrito no Cresce como uma pessoa jurídica, para que ele possa responder pela facilitação do exercício legal da profissão. Agora, lá na Justiça, quando é encaminhado em razão da contravenção penal, lá o delegado de polícia ou mesmo o promotor público pode pedir, sim, que seja ouvido o condomínio como uma coautoria daquela infração que é a contravenção penal, conselheiro. Porque se ele é empregado do condomínio, ele estiver fazendo uma intermediação, exercendo a profissão do corretor de imóveis ilegalmente, isso quer dizer que ele já tem um salário dele, né? Ele já ganha um salário para zelar. Se ele é porteiro, para ele fiscalizar parte da portaria, não é isso? Ou se ele é síndico, para ele poder administrar lá os condôminos, não é isso? Então, eles fazendo isso, o condomínio deveria, vamos dizer, ser cientificado desse ocorrido, não? Sim, sim. O Cresce comunica o condomínio? É encaminhado um aviso para informar aquele condomínio que aquela pessoa que trabalha lá está trabalhando e foi autuada pelo exercício ilegal da profissão. Cabendo, então, a partir daí, o administrador ou o síndico tomar as providências para coibir essa prática ilegal, conselheiro. Tem aqui uma colocação aqui, está aqui o Slack. Qual a punição para o estagiário, é isso, que ele sai com o cliente para fazer o trabalho do corretor de imóveis? Ele faz o trabalho sozinho, ele é estagiário. O estagiário não pode estar vendendo, ele é um estagiário, o nome já diz, é estagiário. Qual a punição para o estagiário? É importante lembrar que a atividade do estagiário, conselheiro, é apenas acompanhar a prática dos atos privativos da profissão do corretor de imóveis. Ele não pode fazer nenhum negócio em nome próprio, ele não pode abrir uma imobiliária em seu nome próprio, ele não pode nem fazer um cartão de visitas em nome próprio. Ou seja, ele é a sombra do corretor, ele tem que aprender o exercício da profissão com aquele profissional. E se ele então faz uma intermediação, ou se ele está num plantão de venda sozinho, ou numa imobiliária
imobiliária sozinho, ainda que esteja regular com seu estágio válido no conselho, ele poderá ser autuado também por exercício ilegal da profissão, conselheiro. E aí acarreta nas mesmas penalidades. Se for numa reincidência, nós vamos encaminhar ao Ministério Público por conta da contravenção penal, e aqui ele vai sofrer as penalidades e poderá sofrer uma multa pecuniária, né? Nos termos da resolução, uma multa de 1 a 5 anuidades aqui no Conselho, também para o estagiário, conselheiro. Aqui, mas tem mais uma colocação aqui, vamos responder mais uma. Luciano Mendes Meneghel, de Piracicaba. Prezado doutor Rodrigo, bom dia. Quando na ocasião da venda do imóvel sem exclusividade, no qual o mesmo já tem uma placa de um corretor ou de uma imobiliária, e o proprietário do imóvel deu-me também uma opção de venda, no caso de eu enviar um ofício avisando a este corretor ou a esta imobiliária de que eu também estou vendendo este imóvel, e o mesmo não assina este comunicado. Como devo proceder? Ele está comunicando porque ele tem uma exclusividade. A obrigação dele é comunicar. Bom dia, Luciano. A sua função como a ética profissional informa que você precisa comunicar àquele corretor que você tem, seja ela autorização com exclusividade ou não, porque se for com exclusividade, ele nem poderia colocar a sua placa, né? E não há necessidade de que a pessoa assine qualquer documento nesse sentido. O importante é que você mande o aviso para ele, seja por um e-mail, ou seja por um telegrama, uma carta. Se for uma carta registrada e ele assinar, seria o ideal, mas dificilmente ele vai assinar esse documento. Mas o importante é que você cumpra a sua função social e a sua função ética, no sentido de comunicar àquele corretor. Se você tem autorização com exclusividade, ele nem poderia colocar lá a sua placa. E verificando essa situação, sendo ele um profissional inscrito, cabe a você também, Luciano, denunciar ao conselho para que nós podemos aí autuar aquele corretor, porque ele está fazendo uma intermediação sem a autorização do proprietário. Porque se foi dada autorização com exclusividade para você, provavelmente ele não tem a autorização do proprietário. E aí, constatando essa irregularidade por nossos agentes de fiscalização, ele será autuado através de um auto de infração e responderá a um processo disciplinar. Já estamos encerrando e eu vou deixar a palavra aberta para considerações finais do nosso convidado, Dr. Rodrigo de Maio. Muito bom dia a todos. Interessante saber que nós conseguimos atingir aí a tantas pessoas que nos assistem, levando um pouco de conhecimento das infrações disciplinares, daquele que é considerado infração por parte da nossa legislação e o Código de Ética. Então, gostaria de encerrar aqui orientando, sugerindo que os corretores de imóveis leiam atentamente o seu Código de Ética. Ali define exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer com relação ao exercício da profissão. Então, na dúvida, consulte o Código de Ética, Resolução 326 de 92 e também os termos do artigo 38 do Decreto 81.871/78, que também consiste nas infrações, nas sanções disciplinares por parte do corretor de imóveis. No mais, desejar a todos um bom final de semana, agradecer ao conselheiro e à diretoria aqui do Cresce pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando para vocês sobre os nossos processos disciplinares e administrativos. Obrigado e um bom dia a todos. Então, a todos, um nosso muito obrigado, bom dia, mas eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau e um abraço.